Fala galera, Diogo Silva falando com vocês aqui, bom dia, boa tarde, boa noite, direto do AlphaCast. E mais um excelentíssimo programa ao lado do cavalheiro Thiago Sarami, mais uma vez com vocês aqui num desses podcasts especiais que a gente recebe cada dia uma pessoa, uma história e a gente vai aprendendo com essas pessoas. E agora a gente, no nível acadêmico, está um degrau acima dos primeiros e mortais. a gente vai aprender uma coisa Exatamente. que admito é minha deficiência. Ou seja, a vida inteira. Não, muitas deficiências na vida, lógico, mas, cara, no português é complicado. Ele que, na verdade, foi a inspiração, para quem é mais antigo, do seu Creyson. Isso, eu a garanto. Eu a garanto. Eu até sei falar direito, mas o problema é escrever, cara. Ixi, ele escreve como ele fala, de forma Exatamente, horrível, né? Nosso convidado de hoje é quem? Deixa ele se apresentar, melhor do que qualquer um. Com certeza. Venda seu peixe, nobre convidado. Bom dia, né? Eu sou o Alan Flor, sou professor de língua portuguesa atualmente, né? Eu tenho graduação em letras pela Universidade Federal do Pará, mestrado em letras pela Universidade Federal do Pará e doutorado em letras pela Universidade Federal do Pará. Tudo na mesma casa, tudo certinho, tudo em letras. Mas foi fazer o doutorado fora, né? Foi fazer fora. Não foi nem fazer a questão da pesquisa? O meu doutorado é pela Universidade Federal do Pará, mas eu tenho o que a gente chama de doutorado sanduíche na Universidade de Lisboa. Eu passei 4 anos lá fazendo pesquisa. Perfeito. Ele foi aprender português em Portugal. Exatamente, pelo amor de Deus. A pátria mãe do Brasil, né? Faz todo sentido biológico. Exatamente. Olha lá. E é uma coisa muito bacana isso, que a gente vai falar de bastante coisa aqui da língua portuguesa. E outras coisitas mais. E outras cositas mais. Vai ter pergunta polêmica, Opa! Nossa Tramontina. Lógico, porque a gente não vai se prender apenas no tema que tu tem a tua habilidade. A gente Né? vai tentar te colocar em saia justa, te cancelar. Adoro. Apesar que a gente não vai conseguir te cancelar, porque nem rede social tu... Exato, eu mesmo já me cancelei. Cara, Ei, meu meu Deus rede do social. céu. O cara é o morto vivo aí, né? Tá quase já nas últimas. Alan, deixa eu te perguntar um negócio aqui. A gente começa com as origens. Como é que essa questão de letras aí entrou na tua vida? Foi lendo gibi da Turma da Mônica desde cedo? Como foi isso aí? Como eu falei antes de a gente começar Em o programa, em off, foi algo assim que eu não esperava, sinceramente. Eu, por incrível que pareça, eu era muito bom em matemática, né? Então, eu sempre tirava nota 10 em matemática. E aí, eu já, por volta do sexto ano do Fundamental, né? Na sexta série do Fundamental 2, eu já dizia assim, eu vou fazer licenciatura em matemática. Eu ia ser professor de matemática. 5 vezes 5. Não, hoje eu não tenho mais essa habilidade. E aí? 12. Caiu em desuso. Aí acabou, aí até o terceiro ano do ensino médio, eu dizia assim, vou fazer licenciatura em matemática. E aí, antes de me inscrever, né, no antigo PSS, no antigo PRIS e tal, eu pensei assim, mas por que eu não faço letras? Do né? nada, assim, do nada, por que eu não faço letras? E aí eu acabei me inscrevendo, né, no processo seletivo da UFPA para letras e em licenciatura em matemática pelo PRIS, no EPA, né? E eu passei nos dois, né? Aí eu tentei conciliar, mas aí eu percebi que eu não ia dar conta, né? E aí, na hora de optar, eu mesmo fiquei surpreso com a minha decisão, eu acabei ficando em letras, né? E aí eu segui. Cara, já imaginou ele graduado em português e em matemática? O cara ia ser Deus na escola. Tô louco, as duas matérias mais difíceis ali pro povo e o cara ainda sabe dar duas. Ia ganhar em dobro, hein? Quer dizer que tu é professor de português, né? Isso. Doutor em português. E em letras com área de concentração em estudos literários. Ó. Então, eu quero saber se tu sabe escrever. E como se escreve extensão? A extensão de energia. Com X e S. Não sei se tá certo. Tanto faz, você já acertou. Daqui a pouco a gente vai colocar na edição aqui o soletrando aqui. Soletrando. A minha pergunta foi retórica, tanto faz, cara. Eu não sei como se escreve. Mas assim, vale dizer, já que se vocês me permitirem, vale dizer que o professor de língua portuguesa ele não é um dicionário. Importante, aluno! É importante. Mas tem certas dúvidas que
por mais idiotas que sejam, tem um ponto, tá entendendo? E essas dúvidas eram dúvidas que me acompanhavam quando eu era criança, adolescente. E até hoje, né? Até ontem. Me acompanho ainda. Lógico que eu já sei que algumas palavras são com uma letra, não com a outra, mas ainda até hoje eu não sei por quê. Tem o lance de ser cedilha, certo? Sim. Ser cedilha são de 2 S muitas vezes ali. Muitas vezes não, sempre. Isso, já é alguma coisa. Aí eu já ouvi falar que é palavras tupi, de origens indígenas, por isso se usa o ser cedilha. Não sei se isso é fake news. Mas foi o que me falaram. A história do cedilha. Eu não sei, assim, a ortografia é uma imposição, né? É uma imposição que a gente segue por conta da norma culta. Né? A norma culta diz que a gente tem que escrever determinadas palavras de uma forma. Se a gente não souber escrever, a gente passa por burro, né? Então sempre foi uma imposição por parte da escola. Assim, não inventaram do nada, né? Mas no final acaba sendo uma imposição, né? Nós, professores de língua portuguesa, impomos essa ortografia aos alunos, né? Aí a origem eu confesso que eu não sei, não. Quando eu era criança, eu escrevia açaí com 2 S. Aí os moleques falavam, tá muito burro. Aí hoje em dia tem no supermercado açaí. Eles estavam prevendo o futuro. O homem é à frente do seu tempo. Tá entendendo? Aí eu entendo que tu diz que é uma imposição. Mas ao mesmo tempo que uma imposição talvez necessária. Ou não. Porque se não tiver algum tipo de norma, né? norma ali... Aí eu acho que vira o caos. Cada um escreve de um jeito e aí? Como avaliar isso? Né? O grande problema, vamos lá, se a gente for pensar a partir de uma perspectiva social, né? Vamos lá. Onde é que a gente aprende a norma culta da língua? Na escola, né? Então, Olha, na escola eu aprendi as formas incultas. Não prestou atenção nas aulas de língua portuguesa direito. Ixi, então. Deu nisso. Né? Então a gente aprende a norma culta, ou deveria aprender a norma culta da escola. E aí, vamos lá, quantas pessoas elas estão fora da escola neste país, né? Então essas pessoas não têm acesso à norma culta. E aí por mais que você não concorde com a norma culta, você precisa saber, né? Para você compreender determinados textos que estão nesta norma, seguindo esta norma. Né? Então, quando a gente vê um monte de alunos que não têm acesso à escola, eles não têm acesso a essa norma, eles só conhecem aquela variedade ali que é chamada de inculta, né? Ele fica sem esse acesso. E aí ele não pode agir dentro da sociedade. Isso é muito complicado. E eu acho que mais complicado ainda é quando a gente sai dessa questão da norma culta da língua e vai para uma questão da literatura, da leitura, né? O Brasil é um país aí, sei lá, mais de 200 milhões de habitantes aí, né? Muita gente aqui. A gente sabe que grande parte realmente não tem acesso à escola boa, não sabe nem ler nem escrever, né? Mas mesmo aquelas camadas mais abastadas da sociedade, ainda assim não nutrem a prática da leitura. Então a gente vê que é um país que lê pouco realmente aqui. Como é que a gente consegue, então, mudar essa situação do ponto de vista, vamos colocar bem menorzinho, né? A questão da escola. Como é que a gente consegue, de fato, fazer o aluno ler? Porque eu venho de uma época, o Thiago também, né? Só que ele veio uma época mais antiga que a minha, né? Que justamente o professor chegava, olha, tu tem que ler Machado aqui. E a gente não tinha prática de ler nada. Toma, tu vai ler isso aí. Com uma linguagem clássica, né? Uma edição visualmente até mais antiga ali. E o cara lia as primeiras páginas, não, dá dor de cabeça, não quero mais ler isso, é chato e não sei o quê. E ia para outras coisas, quadrinhos, ou até começar uma leitura, por exemplo, O Senhor dos Anéis, um Harry Potter da vida. E muitos começaram a ler realmente, graças a Harry Potter, inclusive, né? Então como é que se faz isso no âmbito escolar? Desenvolve esse curso. Olha, aluno, tu vai gostar agora da leitura graças a isso. Ou vem de casa essa prática? É aí que eu queria chegar. Acho que já é muito complicado quando você atribui esse papel da leitura somente à escola, né? Eu acho assim que precisa de um incentivo por parte da família, né? Então vamos lá. Se a mãe e o pai não leem, como é que você quer que este filho leia? Né? Então, primeiramente... O exemplo, perfeito. Os pais precisam ser exemplos. Se você quer que seu filho leia, leia você também.
né? Então, vamos Pelo lá. menos finge que Finge lê. que lê, né? Olha, meu filho. Que legal, se ele as figuras aí, né? Se ele as Pelo figuras menos aí. finge. Exato. Não, como é que você não é leitor? Você, pai, mãe, responsável, você não é leitor? Como é que você quer que seu filho leia? Isso não faz sentido nenhum. Muito difícil. Como é que você quer que ele tenha prática e você não? Não faz sentido. É sim por meio do exemplo, né? Então, leia, aí não só leia, já é muita coisa você ler e o seu filho observar você lendo, já é muita coisa. Mas não só leia, discuta essas leituras com seus filhos. Filho, olha, eu tava lendo um livro, assim, achei muito legal. Isso que é interessante, né? Não é só a gente ler também pra si, né? A gente precisa ler pra poder, como eu sempre falo, agir no mundo, né? Então, usar a leitura para ser um momento ali de debate. Olha, gostei daquela leitura, o que tu achas? Tu quer ler, eu te empresto, a gente pode discutir esse determinado tipo de leitura, né? Então eu acho isso muito importante. Uma prática boa. Leve seu filho à livraria, né? Perfeito. Olha, meu filho, escolha um livro do seu agrado. Homem-Aranha, papai. Não. Aí ele vai lá, eu vou puxar o Felipe Neto. Não, mas esse não, moleque, esse não. Vá pra lá. Não, eu veja bem, vamos lá, a gente tá falando de pessoas que não leem. Só o Exatamente. fato de a pessoa já pegar um livro, Harry Potter, que são best-sellers, pra mim não é problema. Não é problema. Eu, enquanto professor de literatura, o problema pra mim é quando o aluno diz assim, eu não li Machado de Assis e não gosto de Machado de Assis. Né? Então, se ele chega pra mim e diz assim, eu li Machado de Assis e não gostei de Machado de Assis, então pra mim tá ótimo. Pra mim, eu cumpri o meu papel. Certo. Né? Então, o que a nossa sociedade está precisando é de leitores, né? De leitores. E não é nenhum demérito você ler best-seller, não é nenhum demérito você ler... O segredo. O segredo. Exato, pra conhecer, pra você poder dizer, olha, não li e não gostei. Pronto, perfeito. Ou então, simplesmente, eu não quero ler, mas também não dá pra você ficar julgando o livro já que você não leu. Exatamente. Tem ótimos livros, principalmente clássicos aqui do Brasil, isso é inegável. Mas eu acho que um dos grandes problemas do déficit de leitura aqui no Brasil é justamente a falta de uma visão comercial de quem muitas vezes escreve o livro. Porque, olha, cara, quando a gente faz um produto, vou fazer essa caneca aqui, eu tenho que fazer ela de uma forma que atrai o público a comprar essa caneca. Tá entendendo? E eu, pelo menos atualmente, os livros, a literatura que está sendo produzida, a que alcança o grande público, que alcança certo tipo de mídia, que a gente vê uma reportagem, a gente vê outra coisa, são certos assuntos e temas que eu vejo que são muito nichados. Tá entendendo? Que precisa ser feito, lógico, toda a literatura precisa ser produzida, isso é um fato. Mas eu acho engraçado como a literatura que ganha renome é nichada demais, não vai interessar o grande público a ler, tá entendendo? A não ser uma pessoa que já esteja iniciada na leitura vai querer ler aquilo, entendeu? Mas quem é que ainda não está iniciado na leitura vai olhar para aquele, não me interessa, tá entendendo? Então eu acho uma falta de visão comercial, talvez das editoras, porque são as editoras que vão lá filtrando o livro que vai ser lançado e tudo mais, para colocar coisas mais comerciais no mercado aqui de produção brasileira, entendeu? Literatura brasileira atual, mais comercialmente vendível, assim, mais atraente ao público, principalmente ao público jovem, que é o que mais precisa ler. E isso, só emendando com ele, a gente falando de Machado, a gente tem aquela editora, acho que é Família Cristã, editora Mundo Cristão, uma coisa assim, que eles têm os livros com desconto, então eles pegam esses clássicos e dão uma remodelada na capa, a questão, às vezes, ali da tradução, como isso é apresentado, e os preços são excelentes, né? É uma das editoras, patrocina a gente, inclusive, aí, né? Mas não agora, não agora. Não, porque a gente já tem patrocinador. Aê! Vamos falar dele, calma. Por enquanto, eles são nossos únicos exclusivos patrocinadores. Né? A não ser que ele cobre as ofertas. Dá um momento aí pra gente fazer nosso jabá. Sim, fiquem à vontade. A Auto Comfort é uma loja que já está há 1 ano aqui em Belém. Eles não são uma loja, na verdade, eles são uma empresa, um galpão. Eles têm produtos lá armazenados. Tu pode chegar lá e querer comprar 100 colchões, 200 colchões, eles vão ter pra entregar a pronta entrega. Só se o cara morar num quartel pra comprar tudo isso. Não, eles podem fornecer pra quartel, claro. Eles fornecem pra hotéis aqui de Belém. Olha aí. Entendeu? Hotéis procuram eles pra renovar todas as camas dos quartos, e eles fornecem e entregam no mesmo dia. Olha aí, tá vendo só? Tá entendendo? Então, e eles têm promoções, cobrem os preços e dão 1 ano de garantia. Então, além do melhor preço, melhor qualidade,
tem o nosso diferencial, que quem vir É. pelo nosso QR Code aqui, Exatamente. ou pelo link que está no Instagram, Tem algum lugar aí? ganha quanto, Diogo? Ixi, 100. 100 reais de desconto. 100 conto. Então, escaneie o nosso QR Code que está no canto da tela, ou vai pelo link que também está na descrição desse vídeo, ou no nosso destaque da Ortocomfort no Instagram, e você vai cair direto numa conversa lá no WhatsApp com o pessoal de venda deles. É. E aí você fala, olha, assisti no AlphaCast, quero meus 100 reais de desconto. Em espécie. Não, em espécie eles não Espécie não, só o não, Silvio calma. Santos está dando esse dinheiro É. aí. Mas eles dão 100 reais de desconto em qualquer produto. E é Eu interessante. já tô indo lá. Pois é, e é interessante, Alan, porque esse diferencial é importante. O cara entregar no mesmo dia. Exatamente. Né? Aqui, às vezes, você passa 10, 15, 17 dias pro cara entregar um colchão, pô. Né? Não perde essa oportunidade. Colchão com preço bom, qualidade boa e com 100 reais de desconto e entrega no mesmo dia, só através aqui do AlphaCast Na e Orto a Ortocomfort. Aê! Continua. Gostei. E aí, essa questão da empresa, então, essa editora, né, a Mundo Cristão, eu acho que é Família Cristã, na verdade, o título, tá? Vai aparecer em algum lugar aí, tá? Ou E- não. Ou não se sabe, né? Mas é bacana porque eles trabalham com isso, com essa visão comercial que a gente estava falando então há pouco. Para mim, talvez seja a empresa que mais democratiza, eu não sei se nem existe essa palavra, se é um neologismo, né? A questão dessa literatura clássica brasileira, Faz né? todo sentido, democratiza porque ela leva A preços bons, a preços cara. bons e facilita o acesso, né? Uhum. Mas a pergunta que eu ia te fazer era justamente no seguinte sentido. Tu achas que tem... porque assim, tem gente que fala, importante é ler, não interessa o quê. Mas tu acha que tem, dentro da literatura, níveis de literatura, então literatura pobre ali, que, enfim, não serve pra nada, literatura ali pra poder tu passar o tempo, e uma literatura que, de fato, vai te instruir, te transformar como pessoa, alta literatura. Tu Ou acha que... literatura é literatura. E não tem esses níveis. Essa pergunta é difícil. Essa pergunta é muito difícil. Tá, vamos pensar assim a questão do tempo, né? Eu sempre estudei literatura do século XIX. Uhum. Então, por exemplo, vamos lá. Vamos pensar num romance como o Primo Basílio. Hoje... pra cara. Mas é um clássico. Sim, mas é um tem clássico da putaria pra literatura portuguesa, né? Hoje ninguém diz que Exatamente. essa de Queiroz não é boa literatura. Uhum. É uma literatura clássica. Ele faz parte do cânone, né, da literatura portuguesa. Mas no século XIX, o Primo Basílio era considerado um livro pornográfico. Era considerado um livro que não era indicado às mulheres. Mulheres não poderiam ler o Primo Basílio. E era uma literatura para homens. Isso é muito significativo. Então, naquela época, ele não tinha esse status que ele tem hoje. Adquiriu. Ele adquiriu, exato, ele adquiriu, né? Então, por exemplo, ou vamos lá, pensar hoje. Harry Potter é best-seller, mas pode ser que daqui a 100, 200 anos seja uma literatura canônica, né? Muda o status com o tempo, vocês estão me entendendo? Né? Então, É tem coisas que só o tempo dirá. Isso. Tem O coisa teste do tempo. Exato, porque até a forma de você olhar para a obra hoje, o pessoal de daqui a 100 anos pode estar olhando de uma forma diferente, né? Vamos lá, abrir um Basílio. Era pornografia, era livro para homens, não era indicado às mulheres. E aí, hoje é um clássico. A minha Né? mente é muito pervertida. Eu fiquei imaginando um cara lá do século XVIII, XIX se masturbando pra lendo Primo Basílio. Assim, sabe? Olha suas belas curvas, minhas mãos apalparam. Há relatos. Eita! Há relatos. Foi lá pesquisar, foi lá pornografia, pesquisar. mano. Foi Há pesquisar. relatos, né? Livros para homens não era à toa, né? Exatamente. Não era à Ali. E junto com essa aí. tá, né? Tá imaginando. Impressionado. Tá imaginando. Impressionível, né? Como estão falando isso do Ressa? Mas esse teste do tempo eu acho muito interessante, porque eu sempre falo com meus alunos que clássico é aquilo que é atemporal, que te passa valores, te passa sensações, desde a época que ele foi escrito até o dia de hoje. Então tudo que é best-seller é clássico? Não. Best-seller é hoje, mas daqui a pouco ele tá sendo esquecido, né? Campeão de vendas, mas ele vai cair no esquecimento. Mas segundo essa definição de vocês, que clássico é o sol que passa pelo teste do tempo. E quando a gente vê aquele negócio que diz assim, é um clássico moderno. Sim, mas existe clássico moderno, que já se canonizou de tal forma. Por exemplo, o Senhor dos Anéis. O Tolkien escreve o universo da Terra-média ali em meados dos anos 40, 50, né?
E hoje, né, ele já tem modalidades e universidades, matérias que são exclusivas sobre esse universo do Tolkien, né? Inglesas, universidades inglesas, americanas, que tem essa vertente da literatura inglesa, agora só para esse universo dele, que ele criou. Então, literatura é importante por isso. Agora, eu tenho pra mim, né, o pessoal que for Potterhead, o pessoal que é fã do Harry Potter, né, eu não tenho nada contra os livros. Contra os filmes eu tenho, porque eu acho que os filmes poderiam ser melhores, né, bem melhores, né? E eu acho que vai cair um pouquinho aí no esquecimento com o passar do teste do tempo. Principalmente porque eles estão tentando inventar uma franquia no cinema que não dá tão certo, né? Mais fantásticos aí, o caramba, né? Não se compara nem com os antigos filmes e com os livros ali também. Mas a outra coisa que é a minha dúvida acerca da literatura é o seguinte. Porque a tua área de atuação é específico Brasil-Portugal, certo? Beleza. Tem uma coisa interessante, por exemplo, por que a gente não vê, me parece óbvio, mas é importante um doutor, né, na área falar isso, por que durante o ensino regular, ensino fundamental e médio no Brasil, a gente não tem a experiência de ter contato com outras literaturas, por exemplo, da Ásia, islâmica, ou, por exemplo, europeia, como a inglesa. A gente vê talvez alguma coisa de francês, eu não sei, né? Literatura alemã, a gente vê em filosofia, em história, em outras disciplinas, mas na literatura ou em português a gente não vê isso. Por quê? Qual seria a explicação? Porque, vamos lá, todo país tem a sua literatura nacional, né? Nós temos a nossa literatura nacional, nossa literatura brasileira, né? Machado de Assis, José de Alencar, Graciliano Ramos, Clarice Lispector, Mário de Andrade, Oswald de Andrade, enfim, nós temos grandes nomes. Um panteão, né? Exato, grandes nomes da literatura brasileira. E aí, na escola, a gente vai estudar a nossa literatura nacional, né? A gente vai estudar a nossa literatura nacional, né? Pode, né? Você pegar uma Jane Austen, um Crime e Castigo, enfim. Só que aí, vamos lá, tem a questão do tempo de aula, né? Do tempo de aula. Vamos lá, literatura, quando a escola tem a disciplina de literatura no ensino médio, são 2 tempos no máximo. Então, semana. Mal a gente consegue trabalhar literatura nacional. A gente consegue trabalhar literatura nacional. Às vezes seria interessante, por exemplo, você pegar uma obra romântica francesa para comparar com a obra romântica brasileira e tal, mas a gente mal consegue dar conta, né, da literatura nacional. E outra, né, os nossos alunos, a gente que é professor sabe, eles não são somente alunos da nossa disciplina, né, eles não são só alunos de literatura. Tem matemática, química, física, e eles estão muito a história, atentos ao vestibular. Então, vamos lá, eles já mal leem os livros que a gente indica. Imagina se eu pedir um livro assim, que não vai ser cobrado no Enem, que não vai ser cobrado em concurso, né? Eles não vão, porque eles estão focados mesmo na questão do vestibular. Isso é um problema, né? Então, eu como professor de literatura atualmente, eu só escolho os paradidáticos, a gente chama de livro paradidático, né? E aí eu só escolho um por trimestre e, assim, já muitos não conseguem ler, porque eles têm outras coisas, né? Com certeza, Tem Tem outras a bola, disciplinas. o videogame. Também, não é também um problema, não é nenhum problema. Enquanto isso, a gente vê no sistema educacional dos Estados Unidos que não é um dos melhores do mundo. Muita gente pensa que os Estados Unidos mas é o top. É bom, mas não chega a ser um dos melhores do mundo. Mas é muito melhor do que o brasileiro, é lógico. Eles têm disciplinas que eles precisam ler um livro no final de semana. Olha, toma esse livro Vai aqui eu pra fazer ler. isso. Aí o professor ainda pede um resumo do livro na segunda-feira. Tá aqui o livro, tem sexta, sábado e domingo pra ler, segunda-feira eu quero um resumo. Simples assim, né? É complicado. E Eu acho que... Vai. Não, vai, desculpa. Mas tu poderia fazer isso, sabia que tu poderia fazer isso? Mas não vai dar caldo. Não, mas aí se não dá caldo, A direção ia chamar ele, venha cá. se não der caldo, o problema é do moleque. Não, Ainda bem as que eu não sou coisas professor, não cara. assim.
as coisas não Ainda são bem que eu não sou assim. professor, cara. Né? Vamos lá, eu não sou o dono da sala de aula, como as pessoas pensam. É. Professor é o dono da sala. Tem coordenador pedagógico, tem diretor, Uhum. tem o pensamento ideológico da instituição. Sócio-construtivista. A gente Isso. pode entrar nesse debate aqui. Sim, então vamos lá. Não, só pra dizer que eu não sou, como eu não sou. Sim, não depende O só dono da sala de aula. mudar esse paradigma, lógico que não. Mas tá vendo como essa mentalidade do oprimido prejudica na educação? Porque, olha, todo o sistema da educação ali na sala de aula passa pelo pensamento de que, coitado do aluno, ele não vai dar conta. Tá entendendo? Então, por isso, não se passa ali uma leitura no final de semana, como nos Estados Unidos é a coisa mais comum do mundo. Por quê? Porque o aluno não vai dar conta. Então, tudo isso vem da ideologia em que o sistema brasileiro está cimentado. No meu ponto de vista. Eu acho que é assim, quando a gente pensa em educação, a gente não pode pensar a partir de uma única perspectiva, né? Educação, assim, envolve família, envolve política, envolve formação docente, situação econômica, né? Então, assim, eu trabalho hoje em instituições de ensino. E assim, o que eu vejo assim, como professor em relação, o que eu vejo dos meus alunos, né? Angústia, medo, porque eles terminam o terceiro ano do ensino médio, eles têm que fazer alguma coisa da vida deles. Já tem que decidir Aí já logo. estão pensando em vestibular, estão pensando em concurso. Aí, como eu falei, eles têm várias disciplinas, física, química, matemática, história, geografia, né? Aí provas e provas e provas. Aí o edital do concurso é uma coisa assim, quilométrica, né? E o estudo é importante, claro que o estudo é importante, mas a gente também não pode esquecer que eles são adolescentes. Eles são crianças e adolescentes. É brincar, namorar, né? É assistir TV, ver uma série. Isso precisa também estar presente na vida do aluno, né? Então, cobrar, né, leitura, cobrar estudo, só isso da criança e do adolescente, eu acho muito complicado, né? Por trás do aluno existe um ser humano, né? Assim, por exemplo, a gente que é adulto, a gente não quer passar a vida toda trabalhando, né? 24 horas por dia, né? A gente quer o nosso momento de lazer, o nosso momento pra estar com a família, o nosso momento pra cuidar da nossa casa, pra cuidar da gente. Ou um momento pra não né? fazer nada, só Ou ficar, momento, pra não fazer sim, nada, sim, né? sim. É culpa desse mundo capitalista que vê o ócio como um problema, né? A gente precisa de ócio também. Na verdade, eu acho que o mundo capitalismo ele é o oásis do vagabundo. Vai nessa. Meu amigo, olha só, graças ao capitalismo, eu, por exemplo, eu trabalho 5 horas por dia. O resto do dia eu tô livre. Tá entendendo? Pra vagabundear à vontade. Inclusive ir no Pavulagem. Inclusive fazer esse podcast. Não, mas enfim, não é o mérito. Vamos lá, vamos voltar pro ensino. Tá. Eu acho também que Vamos voltar pro ensino. essa questão que tu falou é importante, porque também tá ligado à questão familiar. Então, às vezes, a criança ou adolescente não tem aquela estrutura familiar ideal para dar o suporte necessário para ele. Tu falaste a questão do exemplo mais cedo. Não tem isso em casa. Não tem isso né? em casa. Então, há uma diversidade realmente de situação familiar no Brasil inteiro. O Brasil é gigantesco, né? Cada área, às vezes, na mesma cidade, a diferença é gigantesca aí. Mas eu queria te fazer uma pergunta. Eu nunca li nada a respeito, eu não sei se é impressão minha. Mas eu vejo assim, quando eu fico muito tempo sem ler qualquer coisa, livro, graphic novel, enfim, eu tenho a impressão que eu fico mais burro. Sério. É que parece, eu vou te explicar, parece que eu não consigo ler em voz alta, que eu vou travando. Parece que eu não consigo me comunicar, as ideias parece que não encaixam ali, eu não consigo formar um pensamento. Na hora de escrever, então, para eu escrever um simples texto, eu demoro ali raciocinar como é que eu vou escrever. A falta de leitura tem a ver com isso ou eu que tô ficando velho e burro? Com as duas coisas. A leitura, ela é muito importante porque ela mantém, de fato, o cérebro ativo, né? Você lendo, você vai mexendo aqui com o seu cérebro, né? E isso é muito importante, né? Tanto que a atividade intelectual, ela ajuda a
senão a impedir, a retardar a Alzheimer, né? Importante. Então, isso é importante. Então, quando você tá lendo, você tá mexendo de fato com o seu cérebro, né? Uhum. E o mundo tá sempre em movimento, né? Tá sempre em movimento e vamos lá, nós tocamos no assunto das editoras, né? Nós temos editoras no Brasil, muitas editoras, então muitos livros estão sendo publicados, né? Então, claro que você não vai conseguir ler tudo, mas assim, é bom você ir acompanhando, né? Então, toda hora está sendo lançado romance, está sendo lançado um livro novo dentro das áreas do conhecimento, né? Na minha área, por exemplo, de letras, sempre tem alguma coisa ali surgindo. Sempre tem alguma coisa ali surgindo, livros novos e tal, com perspectivas novas, diferentes e tal. E é bom de tomar conhecimento, né? Burro, acredito que não ficas, né? Acho que vamos lá lembrar de Einstein, né? Uma mente que se abre... Se expande e lá não volta ao mesmo tamanho. Exato. Que era antes. Exato, perfeito. Então eu acredito que não. Amém, obrigado, Jesus. Isso também serve pro estômago, né? Ih, rapaz! Um estômago que se expande para um certo tamanho, jamais retorna ao tamanho que Tem era. a cirurgia lá, bariátrica, que volta. Uma mente que se abre, como é? Uma mente que se expande, ela não retorna ao tamanho que ela Original. era antes. Uhum, exato, perfeito. A literatura é uma ciência exata, não, né? Não, de jeito nenhum. Ela evolui, tipo... Entra como ciência humana, não? Você literária. Qual é o campo Na dela? verdade, vamos lá. Linguagem, não sei. Linguagem, entre linguagem. Vamos lá. O meu objeto é a literatura. A literatura é o que eu analiso, mas como eu analiso essa literatura, eu posso analisar pelo viés da história, eu posso analisar pelo viés das ciências sociais, da antropologia, né? Então, eu preciso, para trabalhar com a literatura, eu preciso das outras ciências para poder analisar o meu objeto. Ela, essencialmente, ela analisa ficção ou outros tipos de narrativas ali? Não, a literatura não analisa, como eu falei, ela é meu objeto, ela é o que é analisado, deu pra entender? Ela é o que é objeto de estudo, então, entendeu? literatura em si envolve qualquer tipo de escrever, tipo assim, poesia é literatura, certo? Sim. Mas um livro de história, ele é literatura? Ou um livro de matemática, ele é literatura? Não. Qualquer coisa que tá no livro é literatura? É complicado, vamos lá, também, vamos lá, tem que É a pergunta definir... que faz no primeiro semestre de letras. O que é literatura? Literatura. Defina o que é literatura. Olha, eu não sei o que é história até hoje, né? É muito conceito. Pois é. Ninguém definiu isso. Vamos lá, Bem por exemplo, um advogado chega aqui, de acordo com a literatura jurídica. Literatura não é a literatura que eu falo, da qual eu falo, né? A literatura jurídica é todo ali aquele conhecimento, né, sobre O que tá escrito sobre lei, sobre direito e tal. Tem esse sentido, né? Então, nesse sentido, a gente pode dizer que história é literatura. Toda né? literatura histórica. Exato. Literatura matemática. Exato, literatura perfeito. Mas na minha área, literatura, né, ela está relacionada ao âmbito ficcional, né? Então, o romance, você não pega um romance e acha que aquilo é verdade. Depende. Tem doido pra tudo, né? Depende. Né? Mas aquela é uma história inventada, né? Uma história inventada, né? Então isso 50 tons de cinza não aconteceu de verdade. Chocado, né? Meu Deus. Revelações, né? Aí eu vou te perguntar uma coisa. Aquelas biografias e autobiografias, é literatura? Entra nesse hall? Pois é, né? Tem uma área dentro dos estudos literários que se dedica ao estudo da autobiografia, né? Mas a autobiografia eu acho que é a coisa mais escrota que pode existir na face da terra. O cara se autobiografou. Tipo assim, não deveria ser inválido, entendeu? Proibido. Por quê? Mas se eu for escrever a minha biografia... Ele vai dizer que é um santo. Você não tá entendendo. Se eu for Gente, escrever... o Justin Bieber, logo quando ele iniciou, ele tem uma biografia, gente, porque... né? Mas beleza, isso aí foi marketing, não foi uma ideia Foi dele, marketing, provavelmente. a biografia é uma forma de marketing. Mas tem uns caras aí, tipo... Autopromoção, né? Tem uns caras aí 60 e tal, que conquistaram alguma coisa na vida. Agora eu vou fazer minha autobiografia. Uhum. E vai lá e... mano... Para com isso, cara. É melhor deixar que outro faça, Exato. né? Aí depois dá pra ele ler. Não, corta isso. Olha, aí a gente entra na questão seguinte. Tem gente que diz que a autobiografia, ela é ficcional. Aí a explicação é a seguinte. Vamos lá. Ninguém vai falar a verdade de si mesmo. Exato.
Vamos lá, o personagem existe, é o autor lá, ele escreve a sua autobiografia. Mas assim, a autobiografia, ela não é um diário íntimo, como por exemplo, né? Que você escreve um diário, você não sai por aí divulgando o seu diário. É uma coisa ali pra você escrever e ficar ali guardada ali, com cadeadinho e tudo. Na autobiografia, essa obra vai ser publicada, as pessoas vão comprar essa obra e essa obra vai ser lida. Então, o autor da sua autobiografia, ele vai tomar cuidado na hora de contar essa história. Vai depender muito do que ele quer passar para o seu leitor. Então, a gente costuma dizer, porque quem trabalha com essa área, que o personagem ali da autobiografia de fato existe, é aquele autor, né? Sim. Mas não deixa de ser ficcional. Exato. Ele pode contar um fato ali que de fato não é verdade e a gente não tem como saber. Não tem como saber. Não existe nada menos confiável do que uma autobiografia. Cara, comprar aquilo ali. Livro de autoajuda. É literatura? A literatura de autoajuda. Não é. Não é literatura. Não é considerada literatura. Por quê? Não tá no âmbito ficcional, gente. Não tá no âmbito ficcional. Tu vai me dizer que O Segredo não é ficção. Mas não foi escrito com esse viés de ser ficcional. É só de vender e ganhar dinheiro em palestras de autoajuda. Mas é ficção pra caramba, né, cara? E vende, né? Sabe o que é mais engraçado? Que vende, ou seja, mostra quantas pessoas estão procurando ajuda. Olha só que como é o nome da pessoa que escreveu? É uma mulher, né? Uma mulher. Não lembro agora. Vai aparecer em algum lugar aí. Ou não. É a mulher. Olha só a descoberta dela nesse livro. Se você pensar fortemente em um objetivo, você vai conquistar. O universo vai se mover para você conseguir aquilo que você quer e pensa fortemente que quer aquilo. Meu Deus, a Bíblia tá falando isso há 4.000 anos. Tá entendendo? É o poder da fé que ela descobriu agora. Só vendeu, fez uma roupagem. Esse é o segredo. Esse é o segredo. Esse é o segredo. Não conta. Não falar pra ninguém que tá na Bíblia, que é mais barato a Bíblia do que o segredo. Exatamente. A Bíblia às vezes é de graça ali, né? Pelo amor de Deus. Exatamente. Não, eu lembro que virou uma febre mesmo esse o segredo. Eu confesso que eu fiquei até interessado, mas assim, basicamente nas 5 primeiras páginas ela fala qual é o segredo. E aí o resto se torna repetitivo, né? Ou coisa chata, repetitiva demais. Não dei conta, não. Muitas pessoas foram enganadas com esse livro. Com certeza. Ai, meu Deus. Pois é, a literatura, se a gente for parar, pegar esse teu gancho aí, você compra um romance, por exemplo, pra ser enganado, porque você sabe que é ficcional, e aí você lê, se envolve com o personagem, às vezes chora por causa do personagem, mas você se deixa enganar pela literatura. Tá ok, entendeu? Ninguém tá enganando ninguém, tá entendendo? Aqui, ó, ficção, lê pra se enganar e se convencer daquilo. E a ficção boa é aquela realmente que te engana. É aquela que tu assim, tô lendo um livro aqui sobre... o cara foi pra Marte, tem alienígena, tem não sei o que, tá entendendo? E ali tu tá se preocupando com que o ET vai morrer. Essa é a boa literatura, esse é o bom filme, tá entendendo? Sim, concordo. Olha só, eu acho que foi anteontem ou ontem, tem um filme que eu assisto pelo menos 2 vezes por ano. Fora muitos outros, né? Mas eu já ia falar, se não for Matrix, De Volta pro Futuro e Senhor dos Anéis, é o quê? Todos esses eu assisto, mas tem um que ele é bem mesmo... underground, eu posso dizer. Pelo menos uma vez por ano, 2 vezes por ano eu assisto. E ontem eu assisti com a minha sogra e com a minha esposa. Que é O Ataque dos Vermes Malditos. Meu Deus! Clássico. Não conheço. Sessão da tarde. Se eu assisti, não lembro mais. Hoje em dia é um filme que os efeitos são toscos. Os vermes são umas minhoquinhas. Só que é incrível como tu vê esse filme até hoje. E os caras estão fugindo de um cara com uma meia na mão, assim, tá entendendo? Mas tu se assusta, tu se preocupa, meu Deus, vai morrer, tu fica preocupado com os personagens, tá entendendo? A forma como o filme foi contado, o roteiro e tudo mais. Às vezes tu vê um filme moderno com efeitos especiais de uma última geração que tu fica assim, morre logo, desgraçado. É horrível. Tá entendendo? Aí a gente assistiu esse filme ontem e eu fiquei olhando pra minha sogra e pra minha esposa, que elas estavam vendo pela primeira vez, pra ver se elas iam ainda ter o mesmo sentimento que eu. E sim, elas estavam ali se assustando, se preocupando, meu Deus, vai morrer, não sei o quê. Falei, o filme é bom. Quando causa mesmo isso. Antigo, então engana. O livro é a mesma coisa. O livro é a mesma coisa. Quando tu lê e tu se engana é porque ele é bom. Eu tive, olha só... Excluindo o segredo. Eu pegando esse gancho aí,
Foi ano passado, né? Eu dei uma saída, conversei com uma amiga, nunca mais tinha visto, e ela disse o seguinte, que ela tava entrando no curso de Direito, e ela só lia livros específicos ou livros acadêmicos. Ela não lia literatura, porque literatura era mentira, logo ela ia perder o tempo dela. Eu fiz exatamente essa mesma cara. Olha aí o capitalismo, o mal que o capitalismo faz para as pessoas. Aí eu acho que é a questão de ignorância, né? De não ver a importância da literatura ficcional, vamos assim dizer, dos romances, né? E entende aí que tá assistindo, né? Romance não é romance romântico, né? Romance é literatura de uma forma geral. O que tu diria pra uma pessoa dessa? Vai ler. Eu não diria nada. A alma, só encomendar a alma pra Deus. Eu diria o seguinte. Não diria nada. Primeiro porque eu sou professor de literatura e como professor de literatura eu vendo o meu público, o meu trabalho, né? E eu cobro. Eu cobro. Eu diria o seguinte, ela diz que não gosta de... Ela é advogada, certo? Não quer ser. Quer ser. E ela só lê coisas que da área dela. Meu amigo, mais ficção do que a Constituição brasileira que ela lê. Boa. E ela não quer ser enganada, tá? Vai começar. Todos são iguais perante a lei. Vai. Aí é quase uma citação do A Revolução dos Bichos, vírgula, mas alguns são mais iguais que outros. É jovem ainda. Tem um teórico da minha área, que é o Antônio Cândido, e aí ele tem um capítulo de livro intitulado, deixa eu ver se eu lembro, meu Deus, vamos lá, eu tô buscando pela memória... Direito à literatura. Inclusive, ele vai para a área do direito. É muito engraçado que essa pessoa é da área do direito. Então, ele diz o seguinte: não existe pessoa no mundo que que consiga viver 24 horas por dia sem ficção. A gente precisa de ficção. Né? A gente precisa dessa evasão, assim, da realidade, né? A realidade, somente a realidade, ela não nos é suficiente, né? Então, a gente precisa das lendas, a gente precisa, assim, dos sonhos, a gente precisa da telenovela, da fantasia, a gente precisa do romance, da ficção de modo geral, a gente precisa de ficção. Né? Só a realidade, segundo esse autor, ela não nos é suficiente. A gente precisa de ficção. A gente precisa, assim, ir para esse mundo que tá fora do mundo real. A gente precisa do fantástico. E aí entra mais uma crítica minha. É uma necessidade do ser humano. Eu estou muito cheio de críticas. E é justamente o que você tá falando, a gente precisa, esse teórico da tua área que eu não conhecia. Antônio Cândido. Eu achei esse nome fantástico, Cândido. Pros íntimos, Candinho. Candinho tava muito certo quando ele falou isso. Eu nem conheço, mas já por quê? Porque eu tô concordando com ele, porque conectou com a minha forma de pensar, tá entendendo? Que era aquela minha crítica sobre a falta de visão comercial no mercado literário brasileiro, certo? Que a gente precisa de ficção. Hoje em dia, só que aí já vai pra Hollywood, Netflix, livros, música, tudo que é feito hoje em dia, por mais que se diga como ficção científica, fantasia, não sei o quê, todo mundo sempre quer colocar ali uma pauta ideológica na realidade. Uma crítica sobre o não sei o que do macho opressor. Uma crítica sobre o capitalismo. Uma crítica sobre... Todo filme que tu vai ver hoje é uma crítica sobre alguma coisa da realidade. Isso é um saco. Porque como o Candinho falou, a gente precisa da ficção. Cara, eu já vivo nessa merda aqui desse mundo. Já tem esses problemas. Eu vou ver um filme pra escapar disso, aí lá vai eles discutirem isso. Não, eu não quero. Eu quero viajar na maionese sem fumar uma maconha. Mas tem essa literatura, vamos lá, a literatura romântica, né? Vamos lá. A literatura romântica, ela basicamente, foco ali é o casal apaixonado ali, o homem super apaixonado, ele corre ali atrás da donzela e tudo mais. Tem gente que se encanta com isso e tá muito feliz lendo esse tipo de literatura romântica. E o romantismo não morreu lá no século XIX, né? Ele ainda tá muito presente nas telenovelas hoje, em romances assim que não são românticos porque não pertencem ao período do romantismo, mas tem aquela configuração romântica, né? E você, agora realmente, tem gente que às vezes vai buscar a ficção para poder refletir sobre a realidade, isso também é uma possibilidade.
né? Candinho Candinho. falou outra coisa. Não, a gente precisa de ficção, Claro. né? Mas agora você pode assistir filmes, pode ler romances, ler poesia e tal, e a partir daquilo que é ficcional você pensar realidades. É. E não tá entrando em contradição. Eu digo isso Candinho. porque a gente vê muito, aí sairia da literatura para a questão dos filmes, e a gente vê que esses filmes que o pessoal fala muito na internet, filme lacrador, ele acaba afundando as bilheterias, né? Até mesmo os filmes de super-herói, agora que estavam ganhando bilhões, agora estão afundando também, mesmo com os efeitos ali absurdos. E tu vê um filme que ele é simples, ele tem começo, meio e fim, que é, por exemplo, o Maverick, o Top Gun, né, que vai falar da aeronáutica, né, de pilotos ali. Tu vê que tá detonando nas bilheterias e o pessoal tá indo assistir 2, 3 vezes o mesmo filme, porque o filme é bom. Então, é um filme de ficção, que obviamente o cara não vai fazer aquilo ali com jato, com avião. Mas ele é um filme de ação, tem um pouquinho de romance, uma coisa, mas ele te dá um gás pra te ver de novo. Ele é um filme divertido, né? Que eu acho que essa que é a experiência, tanto da literatura, enfim, do entretenimento. É tu sair dali, foi bacana a experiência, quero de novo. Isso eu acho que talvez esteja ficando muito pobre no cinema, talvez na literatura, um pouquinho. Eu acho também, assim, vamos lá, eu acho muito complicado quando a gente pensa somente em bilheteria, em número de livros vendidos, tô falando da diversão, né? Por exemplo, tem gente que vai na contramão do que é filme hollywoodiano, Claro. né? Que é, né, muito assistido nos cinemas. Tem gente que, por exemplo, vai procurar aquele filme que às vezes passa em festivais, né? Em cinemas pequenos, assim, que não é de bilheteria. Eu acho que tem que ter cardápio pra Variado. todo mundo. Exato. Perfeito. Né? Porque a gente não pode também achar que o que presta é o que vende. Isso. Às vezes nem é verdade. Né? Às vezes o filme de grande bilheteria não é um filme que Na eu verdade, gostaria de geralmente assistir. é o contrário. É o contrário. Exato. Como eu falei, o parâmetro de venda, né, de mercado não pode ser o único parâmetro. Não pode. Não Né? é a régua pra medir isso. Exato, A qualidade exato. do negócio. Né? Então, por exemplo, eu não assisti Top Gun, né? Nem o primeiro, nem o segundo. Não é o tipo de filme que eu gostaria de assistir, Entendi. né? Então eu vou procurar outro. Eu assisto filme de bilheteria, assisto filme que não é, assim, aclamado, né, pelo público, né? Assim como professor de literatura para adolescente, né, criança, adolescente, eu às vezes gosto de ler o que meus alunos estão lendo, né, para saber, né, o que está se passando ali. Eu acho uma atividade interessante, né? Então às vezes eu procuro ler best-seller para saber o que eles estão lendo e tal. Aí, assim como professor de literatura, eu preciso ler literatura canônica, né? Então, eu gosto, assim, de transitar entre os nichos. E tu acha que os alunos hoje estão lendo mais do que uns 10, 20, 30 anos atrás? Olha, Seja quadrinho, seja livro. a gente tem pra mim, um mito. A gente tem um mito de que aluno não lê, né? Eu acho que, assim, vamos lá, professor de literatura falando, né? Eles podem não estar lendo o que a gente gostaria que eles lessem, né? Claro que eu, como professor de literatura, gostaria que meu aluno estivesse lendo Machado, Graciliano Ramos, Clarice Lispector, mas eu vejo os meus alunos, às vezes nos intervalos, às vezes até no horário da minha própria aula. Tá mais né? interessante que aula de literatura. Eu vou ler aqui, eu vou ficar lendo. Exato. E o professor não pode nem Não me pode nem criticar. reclamar. Eu tô lendo, professor. Atividade de casa. Meu Deus. Né? E eu vejo meus alunos lendo, né? Leem mangá, hoje o negócio do mangá, assim, tá todo mundo lendo O mangá. cara já começa a ler de trás pra frente, tá tudo errado. Pois é, o cara que lê mangá é pateta, né? Não leia, é coisa absurda. Não, né? eu não Tem mangá em critico, casa, eu não coisa critico, eu não critico de modo algum. Aprende a ler errado. Então, eu acho que eles leem, sim. Acho que é um mito essa coisa de que criança, adolescente não lê, né? Tanto, vamos lá, as editoras estão aí, né? A editora é uma empresa, né? Que tem como finalidade o lucro e para isso ela precisa vender livro. Então, se tem editora, é porque tem livro sendo vendido.
né? Então, alguém tá lendo esses livros. Com certeza. Mas aí, exatamente, se tá sendo colocado ali, é porque o cara já fez uma pesquisa antes e tem saída para aquele livro, né? Exato. E eu acho que aqui no Brasil, agora que se acordou para isso, né? Também a questão social, a questão econômica, tem outros fatores aí. Mas no Japão, por exemplo, já tem décadas, talvez século, né? Que o Japão acordou para essa questão do mercado literário. Falamos do mangá, bora pegar o mangá. O mangá no Japão, diferente do pensamento brasileiro, que até um tempo atrás olhava pro quadrinho como gibi, algo para criança. No Japão eles não olham assim. Eles olham como uma literatura, né? Uma arte sequencial que tem públicos variados, não é só para criança. Então o Japão já está anos-luz de outros países, como o próprio Estados Unidos e França, por exemplo. Então lá tu tem publicação de mangá para meninos, para meninas, para o público gay, para idosos, para criancinhas. Então todo mundo é um cardápio, como tu falaste, variado. Mas todo mundo lendo, né? Desde criança. E por isso que é um país aí que o nível educacional é lá em cima, né? Então o Japão, nesse sentido aí de leitura, tá muitos anos luz. E eu acho que é importante isso, é ter para todos os gostos, né? O que não pode ocorrer é a questão da obrigação. Tu tem que ler esse gênero, tu tem que ler isso aqui. Não, tu é livre, tu escolhe o que te sentir melhor. Por que eu tô falando isso? Anos atrás, tivemos 2 casos que, ao meu ver, configuram-se como censura, né? Aqui no Brasil. Não é algo normal, assim, não deveria ser algo normal. Por exemplo, anos atrás, o Rio de Janeiro proibiu a venda e a comercialização do livro Mein Kampf, Minha Luta, do Hitler, né? Não, vai ser cancelado igual o Monark aqui. Não, que nada. Mas foi publicado, foi proibido. Não se pode publicar mais nada disso. Isso é besteira, cara. Mas aí é aquela questão. Se ninguém mais falar desses cabras, eles vão voltar e vão ficar jogando essa porcaria de ideologia nazista aí, como a gente tem vários grupos neonazistas aí. Porque pelo Brasil. Na cabeça de um juiz, ou seja lá quem vai proibir isso, pensa assim, olha, como tá vendendo o livro do Hitler aí, as pessoas vão se incentivar a fazer as coisas do Hitler. É ao contrário. É aí que tu vai ler pra ver a desgraça do pensamento do cara. Não, tá aqui, ó. Ele avisou o que ele ia fazer antes. Tá aqui. E a gente vê um outro caso, por exemplo, acho que foi o Crivella, que proibiu também. Tinha que ser no Rio de Janeiro. Proibiu, né? Numa feira, tipo feira do livro lá. Alguém postou nesses quadrinhos que a gente tem dessa coleção aqui da Marvel, que era o Cruzada das Crianças, dos X-Men, que tinha a cena de um beijo gay ali. Pronto, ele foi lá e proibiu de ser vendido, algo absurdo, cara, né? O cara proibiu de ser vendido o quadrinho ali. Quer criticar? Critica. Quer falar que tá errado, que isso não é pra criança, que... Agora, proibir? Não pode, até porque ninguém é obrigado a comprar, tu compra se tu quiser, cara, né? E essa questão da censura, o que tu acha disso? Bom, vamos lá, ninguém inventou a roda, né? A censura, ela já vem de muito tempo, né? Nós tínhamos o Index Proibitório, eu não lembro, que era aquela lista, né, dos livros proibidos, né, que a igreja perseguia, né? Então, a censura não começou hoje, né? Eu não tenho como falar dessa do Hitler, porque eu não conhecia a história, mas essa do livro que tem lá das Crianças. Exato, que tem o beijo gay, é bem interessante porque hoje em dia romance, né, que tem um protagonista LGBT tem crescido muito. Sim. Né? O mercado está assim encharcado hoje em dia de livro com um personagem LGBTQIA+, como protagonista. Né? Você vai na leitura ali, inclusive tem sessões. Exato, só para esse tipo de livro, né? Então as pessoas estão procurando, né? E o mercado, atento a isso, está publicando mais e isso está sendo vendido, está sendo comercializado, né? Então, impedir aí esse livro é muito engraçado, porque não é só esse, tem muito, tem muito. Foi esse que chegou na cara dele, entendeu? Chegou na cara dele. Já pensou ele proibir todos os livros hoje que tem protagonismo LGBT, né? Não dá, é um absurdo. E fora o mangá, como o Diogo falou, né? O mangá BL, né? Boys Love, né? Tem muito. Os meus alunos leem mangá BL, eles comentam comigo sobre mangá BL. E isso no Brasil tá crescendo tanto, tem mercado pra isso, né?
estão crescendo aí, salvo engano, a New Pop até postou que eles estão realmente, isso é verdade, não é só a questão comercial, tem de todos os gêneros, então todo mundo se encontra nessa editora porque tem publicação para todos os gostos, né? Se tá lá é porque tem gente que compra. Então isso que é interessante. O que realmente não pode é proibir, não. Eu sou governador, sou prefeito, sou presidente, eu vou proibir de ser. Não é assim, cara, né? Isso é censura, é o Estado interferindo no que o cidadão pode ou não ler. E o que é mais engraçado é que, tipo assim, dependendo da ideologia, por exemplo, hoje a gente tá lá o Bolsonaro, aí o Bolsonaro, teoricamente... Dá uma doida nele. Dá uma doida nele e proíbe um livro aí de esquerda. Aí quem for de direita vai falar, isso aí, mito, tem que proibir mesmo e tal. Só que, meu amigo, a roda gira, depois vai ter um de esquerda lá que vai fazer a mesma coisa contigo. E aí tu vai fazer o quê? Vai criticar o que tu apoiou da outra vez? Tá entendendo? Mesma coisa, coisas que o governo de esquerda fizeram e o pessoal de esquerda apoiou. Aí agora, se for o Bolsonaro fazer, o pessoal vai falar, não, então... Não. Então, a gente tem que ser no mínimo coerente. Independente da ideologia ou em quem tu vai votar, o errado é errado, o certo é o certo, tá entendendo? Tudo pelo certo. E o principal é a questão da liberdade do indivíduo. O Estado não pode interferir nisso, negócio né? de Estado querer vir falar o que dizer tem, o que tu pode, o que tu não pode ler, é complicado. Aí a gente já tá chegando numa Coreia do Norte. E vale dizer que quando um livro, o melhor marketing, né, é a censura a um livro. Exatamente. Pode ter certeza, você censura um livro, Aí esse pronto. livro se torna um best-seller. É verdade. É verdade. A Bíblia que eu digo. Boa. Excelente. Exato. Então, assim, eles acabam fazendo um benefício. Sim, uma propaganda gratuita. Uma propaganda gratuita. Ah, porque foi proibido? Meu Deus do céu, o que Eu tinha assim? vou já ver. Eu vou já ver, vou exato. dar uma olhada. Aí tem até tráfico de livro. Toma com isso aqui, ó. Passa o dinheiro aí. Exato, como eu falei, no século XIX, o Primo Basílio era um romance pornográfico que era proibido para mulheres, né? Era proibido para mulheres. Aí tem um romance que é anormalista, né? Um romance anormalista, que é do Adolfo Caminha, ali, final do século XIX, romance naturalista. E aí, a protagonista, ela vai ler o romance, o Primo Basílio, que ela pediu emprestado para uma amiga. Ela lê, trancada no quarto dela, à luz de velas, né? Para ninguém perceber que à noite ali ela estava lendo aquele romance. Então, tinha um romance sobre romance. É um romance que fala de romance, né? Então, o romance é lido ali escondido, para ver, assim, como as pessoas... o romance permite que a gente imagine como é que as pessoas faziam para ler aquele livro. Já era proibido, o que ela fez? Ela foi ler o livro escondida, na solidão do quarto dela, trancada, e lendo ali com a luz da vela, para ver como não adianta proibir. Eu acho que é até pior. Você acaba beneficiando, fazendo um marketing ali. O negócio é complicado. Mas uma coisa interessante dessa literatura do século XIX... E muitos alunos me perguntam isso, né? Aí eu falo, olha, vai ler esse livro, né? Eu já li, então já descobri qual o segredo do livro. Por exemplo, livros como Os Três Mosqueteiros. Os Três Mosqueteiros, né? Do Alexandre Dumas. Tu vai ler, é um livro porrudo assim até, tem bastante informação ali. Só que tem uma coisa interessante, não são 3 mosqueteiros, são 4. Sim. Né? Tem o D'Artagnan. Aí, por que, professor, que são 4 e aparece só o título como 3? Porque era uma novela. Né? Era uma novela, então era escrito capítulo por capítulo, tinha uma... Romance e folhetim, na verdade. Perfeito, olha aí, ó. Era um Pulp Fiction. Perfeito, romance e folhetim, olha. Temos até o termo, tá vendo, seus incultos. Eu já sabia, eu tava esperando ir lá, deixa, obviamente, né? Obviamente, né? E isso é bacana, porque ele arrumou um título e começou a publicar, ele viu que o personagem que ele colocou lá... Fez sucesso, colocou como quarto ali e pronto. E agora, vou mudar o título? Não dá, não dá mais. Lá, né? Exato. Tem um outro caso que tu lembra disso? Que Nossa, o isso título, era muito comum. O título não tem nada a ver, assim, mudou o rumo da história? Ai, não, por conta do título não, mas assim, é muito engraçado. Pra quem não sabe, no século XIX nós tínhamos os romances folhetins. Hoje a gente não vê romance sendo publicado em jornal, mas isso era muito comum naquela época. Mas é claro, o jornal não trazia o romance na íntegra num número só. Ele era publicado em fatias, então cada número trazia um pedacinho ali da narrativa. E aí, era uma forma de publicação de romance muito interessante, porque a pessoa comprava o jornal, começava a ler a história, aí... Continua.
E aí terminava ali, continua. Era Meu Deus, mas o Netflix. que vai acontecer? Aí você tinha que comprar o jornal do dia seguinte pra saber o restante da história. E aí tinha romance, folhetim que às vezes durava um ano. Passava um ano sendo publicado. Imagina, você passa um ano acompanhando ali o jornal pra saber finalmente o final daquele romance, né? Dizem os estudiosos do folhetim que isso impulsionou drasticamente a venda de jornal naquela época. Né? As pessoas compravam jornal não para saber das notícias como hoje, mas para ler romance folhetim. Né? Então o que acontecia muitas vezes? É claro que o autor ele tinha uma ideia, né, da história, né, como ele ia finalizar aquela ideia. Só que assim como hoje as pessoas assim ficam indignadas quando, por exemplo, um personagem muito querido da novela morre e aí criticam a editora e tal, a mesma coisa naquela época. Mandavam cartas para as redações do jornal e aí diziam, credo, como é que por que o personagem vai morrer? Não, que absurdo. E aí, vamos lá, o escritor de folhetim, ele precisa conquistar o público. As pessoas estão comprando jornal por conta do romance folhetim. Então ele tinha que dar um jeito, às vezes, de trazer aquele personagem de volta. Foi o irmão gêmeo dele que morreu. Exato. Gente. Né? Por quê? Porque as pessoas, ao mesmo tempo que o romance está sendo escrito, as pessoas estão lendo, né? Ali é uma atividade ali concomitante. Né? As novelas hoje são assim, né? Dependendo as novelas da audiência, são assim. A novela é o novo folhetim. Eles vão alterando o rumo. Tipo, o rumo da novela era um, mas a autora percebeu que o público tava querendo ir por outro rumo e ela vai. Exato. Então vamos lá, aí pensam num casal, aí aquele casal não tem química, já arruma outra, aí já arranja outro. É isso aí. Mas sobre o título eu não sei não, mas foi um caso bem interessante esse dos Três Mosqueteiros, realmente. E o pior que eu pensei assim, não, ele deve só ser o quarto e não deve ser mais, ele é empossado. Exato. Ele é mosqueteiro. Aí, com certeza, né, como o Diogo falou, esse personagem ganhou um certo destaque, né, para o público, né, e aí ele acabou mantendo esse personagem na história. Falaram da questão do... O próprio mangá também tem isso, como são capítulos semanais, né, a própria editora faz uns concursos ali pra saber quem é o mangá mais popular, o personagem mais popular, etc, e receber esse feedback aí. E conforme o feedback, eles vão, olha, o editor chega, desenhista, tu vai fazer isso, isso e isso. Não, eu não mato os personagens, né? A gente tem casos absurdos aí, por exemplo, que o autor já ia acabar a série e o editor diz, não, tu vai continuar que tá dando dinheiro. Dá teu jeito. Naruto é um exemplo disso, né? Pros fãs aí, vão com certeza ver que já era pra ter acabado há muito tempo. Aí o cara enrolou e ficou uma água, né? Ficou aquela água. Não satisfeito, a editora ainda pegou, olha, agora tu vai fazer Boruto. E ficou mais uma água ainda, né? Tudo aí, agora sim, concordo, capitalismo, né? Tudo pelo dinheiro aí. Não, a gente não pode deixar de atribuir o capitalismo à venda de livro. Como eu falei, editoras são empresas que querem obter lucro como qualquer outra empresa. E né? A gente não pode desconsiderar isso nunca. E os panfletos de Testemunha de Jeová? Que não é vendido. É literatura? É literatura. Porque eu vejo ali que tá todo mundo feliz, de todas as raças, brincando com leão, no Campo Verde, numa Parece floresta. Nárnia, né, cara? Não vou entrar nesse método religioso, gente, por favor. Não, mas é bacana porque tu fala dessas imagens, todo o planeta conhece, né? Tem testemunho de Jeová em tudo que é lugar. Mas a questão do religioso, né? Aí vamos lá para próprio Senhor dos Anéis e a própria Crônicas de Nárnia também, que são, na minha opinião, dos clássicos modernos, dos mais aclamados, assim, pelo menos mais conhecidos, mais vendidos comercialmente falando. E eles têm essa origem religiosa. Então é engraçado como os autores, tanto C.S. Lewis quanto o Tolkien lá, conseguiram, de uma visão religiosa que um era protestante e o outro era católico, construir um mundo fantástico, tá entendendo? E o mais engraçado é que muita gente hoje não entende isso, porque tem gente próxima a mim que fala assim, Senhor dos Anéis é do diabo. Assim, gente. E não consegue ver a história realmente ali por trás do bastidor, né? Meu Deus, Senhor dos Anéis é muito complicado, é muito complicado. Talvez uma falta de leitura aí, de um passado literário, impeça a pessoa de ver realmente. Enxergar o que ele tá... ali. Não digo nem do livro, o cara assistiu o filme e fala assim, isso é do diabo porque apareceu um monstro. Aí eu assim, meu Deus, a Bíblia tem o diabo. O maior dos monstros. O maior de um dos monstros, e é a Bíblia, tá entendendo? Aí se ele vê um monstro no filme... É porque a Bíblia tem aquele teor de livro sagrado, né? Então...
E outra o coisa. status do livro também é muito importante. Sim, e outra coisa, eu acho que a Bíblia, a narrativa que a Bíblia constrói ali, a própria jornada do herói, que depois vem o cara dizer, a jornada do herói é isso, Joseph isso, Campbell, isso. O herói das mil Mas faces. essa jornada do herói que o cara definiu muito tempo depois, já tava ali na Bíblia descrita, tá entendendo? Então eu acho que a Bíblia, ela, sem falar da importância religiosa, histórica dela, mas ela, como literatura e como narrativa, ela definiu a forma como uma história precisava ser contada. Muitas vezes, na minha visão. Porque tu vai pegar muitos outros personagens, a história, a jornada do herói, até personagens muito mais pop, no caso, como o Super-Homem. Tu vai ver o Super-Homem é Jesus. Tá entendendo? Filmes aí como Neo do Matrix, Neo aí tá é cheio Jesus. ali, né? Entendeu? Então tu vai ver aquela jornada que a Bíblia conta de Jesus, desde da previsão do nascimento dele ser o escolhido. Tu nunca ouviu isso em lugar nenhum? Já ouvi 500 vezes, Ou né? escolhido, tá entendendo? A O Bíblia eleito, escolhido, desejado. Eu sei que existem outros livros antigos que também têm narrativas parecidas, mas a Bíblia foi a que se destacou, no caso, né? Justamente por ter sido proibida e... Mas tem algum livro, marketing. tem algum livro, vamos meter ele no fogo. Ah, meu Deus. Vamos meter ele no fogo. Vamos Um lá. livro que tu queimaria. Um livro que eu queimaria tantos. Ei, cadê? Olha aí o Inquisidor. Um livro que eu queimaria. Ai, deixa eu ver. Queimar é muito um termo muito forte, né? Queimar. Vamos lá, eu estaria censurando. Mas a ideia é essa, a ideia é essa. Eu estaria censurando esse livro. Deixa eu ver. Gente, vamos lá. Dom Casmurro. Não, jamais. Por causa da traição. Não houve traição. Não Olha houve aí, traição. defende isso. Não houve traição, ele era louco. Importante livro esse. Deixa eu ver, gente. Ih. É porque assim, Ou então um livro que tu não gostou, que tu achou, esse livro é muito ruim, mano. E deixar pra não quero mais ler esse negócio, não. Tu se arrependeu de ter lido. Olha, tem, assim, já decidi que eu não vou ler esses livros da Virginia Woolf. Não consigo alcançar. Não consigo alcançar. Galloway, né? vários dela. Ela tá em domínio público agora, né? Então, ela tá sendo muito publicada agora, mas eu não... É muito contemporâneo pra mim. Sei. Aí vamos tocar fogo então nela aí. Pronto. Não disse, eu não vou ler. Não vou ler. Um autor que tu ia mandar ele fazer outra coisa e parar de escrever. Cara, Ou autora. Luiz Fernando Veríssimo, eu assim, adoro ele como cronista, mas eu não gostei dos romances dele não. Uhum. Né, não gostei, ele escreveu um romance, eu já li as crônicas do Luiz Fernando Veríssimo, ele lançou, acho que se eu não tô enganado, um romance chamado Os Espiões, eu não gostei muito não. Me arrependo de ter gastado meu dinheiro com aquele livro. Paulo Coelho. Eu nunca li pra poder falar alguma coisa. Já vai pro fogo. Já vai pro fogo. Um livro que tu levaria pro Big Brother. Tantos. Eu queria ler Jorge Amado, não tive tempo de ler Jorge Amado. Capitã de Areia? Capitã de Areia, Dona Flor e seus dois maridos, Gabriela Cravo e Canela. Na novela já. Novela. Precisa ler o livro? Uma coisa, outra coisa, né? Tem a novela, né? Que tem uma linguagem ali audiovisual, e tem um romance que tem uma linguagem verbal, né? A história pode ser a mesma, mas a forma como essa história é contada é diferente, mas né? geralmente então, o livro é melhor, é incrível, né? Pois tem isso, tem geralmente, isso. 99% dessas transições e tal, de literatura para o cinema, para a série, não consegue captar tudo, né? Qual é o nosso tempo, Ju? Nosso tempo é 1 e 8. Já? Já. Aí, vai de sol, bate papo aqui, é bom. Tem alguma coisa que a gente conversou aqui que tu queira falar? Eu queria falar de Paulo Coelho, já que o nome dele foi tocado Pode aqui. falar. Paulo Coelho, engraçado. As pessoas que falam de Paulo Coelho não leram Paulo Coelho. Falam mal de Paulo. Tem um professor da Unicamp chamado Paulo Franchetti, que ele uma vez disse o seguinte: não li Paulo Coelho e não gostei, né? Então as pessoas às vezes, por conta da má fama, acabam não lendo Paulo Coelho, né? Isso é muito engraçado, né? Então, como eu falei, pra mim, a pessoa tem que ler e dizer não gostei, né? Pra mim esse que é o correto, eu não compactuo com esse tipo de pensamento. Já li. Já li. Deixa eu perguntar uma coisa, só pra gente se caminhar pro final. É a questão com professor. Causos de alunos. Eu quero saber coisas mais absurdas que tu já viu
aí com o aluno? Ai, gente, o Machado de Assis, gente. É uma piada batida. É RPG, né? Uma Agora tem esse piada artefato mágico. Isso é boa, isso é boa. Essa É muito quinta série. É né? muito quinta Isso é série. uma quinta série, Eu né? já não aguento mais essa do Machado de Assis, né? Que mais? O Jorge Amado, Ô, né? Jorge, te amo. E pior que o aluno bobão lá, acho que ele tá contando essa piada, tu vai ouvir. É a primeira vez que tu tá Ele ouvindo. tá achando que ele acha que é Abafando. super original. Eu pensei agora. Oh, meu Deus. Não, mas assim, não a ver com literatura, mas eu achei muito engraçado. Eu tô trabalhando agora com criança pequena, né? Com criança assim, já ali, o quê? Com 10, 11 anos de idade. E aí eu tava explicando a diferença entre linguagem literal e linguagem figurada. Aí eu falei, olha, eu peguei um exemplo de linguagem literal. Eu usei a borracha para apagar o erro ali de português. Linguagem literal. Aí o exemplo de linguagem figurada. Vou passar uma borracha para apagar o passado. Aí ela, não, professor, eu consigo apagar o passado. Ela escreveu passado e passou a borracha e apagou. Tá aqui, eu consegui apagar, Meu literalmente. Deus! Aí tu ficou com cara de tacho. Não, essa me surpreendeu. Perdi no argumento. Errado não tá. Errado não tá. Eita. Mas, Alan, a gente sabia que tu ia vir, então a gente, como professor, trouxe um presente pra ti. Ah, Sim, meu aqui a gente teve Deus. presente, inclusive, tá? Presente aqui pra ti, né? Pra te corrigir esses trabalhos de redação com leitura e escrita, por Trabalho favor. de história. Aí tá tudo escrito aí à mão que a gente pediu. Você vai fazer excelentíssimo favor de corrigir aí, né? É o presente Olha, aqui do AlphaCast. Gostei da capa, que a capa é muito bonita. Sim, Olha a sim. criatividade. Todos aí. Olha. Esse aqui é o trabalho do Thiago, se fosse estudante assim, esse aqui Sim, é o mais assim, simples. Eu já fiz muito trabalho assim mesmo. Mas tu nunca foi como um que eu fiz de grupo, aí o cara escreve tralho de história. Tralho de história. Tralho. Aí eu, pelo amor de Deus. É que ele cara. Aí é complicado. Eu não quis ter trabalho. Excelente. Então, Olha, chegamos ao nosso final, Ah, literalmente. que pena. Literalmente falando, chegamos ao nosso final. E eu quero. esperamos você novamente aqui, figurativamente falando. Figurativamente falando. Queremos te agradecer pela sua presença. Muito Ok. simpático. É. Cara, literatura é um negócio que dá uma conversa pra. Dá, ixi, Dá. tem que ter o 2. Parte 2. Eu acho que até que a gente não foi tão polêmico assim, a gente pegou leve. Não, pegou leve, faltou, pegaram faltou, leve, faltou, pegaram faltou. leve. É que a gente ainda tá começando. Vai ter a volta. Vai ter a volta do anzol. É isso, pessoal. Não se esqueçam de curtir, comentar, compartilhar. Sigam nossas redes sociais. Eu ia pedir pra seguir a dele, mas ele não tem. Exatamente. E nos acompanhe, porque ainda esta semana você vai ter mais um convidado. Mais uma pessoa com mais uma história aqui pra contar pra vocês. E olha, eu espero que vocês tenham saído um pouquinho mais inteligentes daqui hoje. Vamos pegar o livro, desliga esse computador, esse celular e vai ler. Vai ler o livro. Depois volta pra assistir a gente de novo. Mas, se você for daqueles que não tem o hábito, pegue o seu livro e vá ler deitado na Orthocomfort. Nunca ouviu na Orthocomfort. Nada melhor do que ler um bom livro num colchão da Auto Comfort lá confortavelmente. E, Sem fazer propaganda, né? Não, Sem- Logicamente, jamais. Por favor. e aquela propaganda embutida assim no comentário. Olha aí. Já é o melhor tipo de propaganda que tem. Natural. 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 É isso, pessoal. A gente se vê na próxima vez. Obrigado. Valeu. Tchau. Tchau.